Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Hinduísmo, Aula 5, Budismo, Período Épico e Introdução à Filosofia Sânkhya, de autoria de Valfredo Gomes Medeiros Filho. Valfredo é professor de yoga e estudioso em cultura indiana há 12 anos. Parte desse estudo foi realizado na universidade, onde teve contato com o sânscrito, cultura védica e bramânica e história da Índia. A outra parte vem de um profundo estudo e prática cotidiana da sabedoria indiana. Nesta aula, vamos então falar sobre o budismo. O budismo realmente é uma das tradições mais interessantes que floresceram ali no solo indiano ao longo de toda a sua história. Nós já falamos da tradição mais védica, mais ortodoxa, que segue então ali a linhagem dos Vedas. A gente falou desse período na nossa aula de período védico. A continuação dessa tradição védica, que é o Vedanta, o período bramânico, as Upanishads, onde a gente tem ali uma continuidade de uma tradição. Falamos também já do período épico, onde a gente tem os aspectos ligados à tradição de Krishna, de Rama, também fazendo parte de uma mesma tradição, de uma mesma linhagem espiritual. O budismo é uma linhagem, é um caminho completamente novo, é um caminho desviante, é um caminho que, na verdade, em muitas coisas até se afasta dessa ortodoxia dos Vedas, das Upanishads, se estabelecendo de verdade como um outro caminho. O budismo, ele surge, ele nasce, ele começa com a figura histórica do príncipe Siddhartha Gautama. Siddhartha era um príncipe de um clã kshatriya, então ele era de família de nobres, de guerreiros, e ele realmente estava destinado então a ser o sucessor do seu pai, ser o líder, o rei de um clã, de um reino até que relativamente influente, localizado no norte da Índia. Só que quando Siddhartha Gautama nasce, um rishi, um sábio, isso era um hábito comum, quando uma criança nobre nascia, um astrólogo védico ou um sábio era convidado para abençoar essa criança, para falar alguma coisa sobre essa criança. E esse sábio, ele afirma que realmente Siddhartha Gautama ia ser um grande rei. No que esse sábio afirma isso, o pai de Siddhartha Gautama se orgulha muito, se sente muito feliz, muito satisfeito. Mas antes que o pai de Gautama pudesse desfrutar desse júbilo, ele já explica que na verdade não é bem um rei deste mundo, um rei de terras, de impérios, mas sim um rei espiritual. O reino dele era o reino espiritual, ele seria um rei de almas. Ele nunca ia ser um líder, um rei, um guerreiro de um reino qualquer. Dessa forma, o pai de Gautama, porque ele ainda não era Buda, se assusta muito com isso e resolve que ele ia fazer o possível então para impedir que Siddhartha Gautama se tornasse um líder espiritual. E acaba, de certa forma, proporcionando para Siddhartha Gautama, até os 29 anos, todos os prazeres, todas as belezas, todas as delícias do mundo material. Então, Siddhartha Gautama ficava meio que ali nas cercanias do reino, nas cercanias do palácio, praticando esportes, jogos, conhecendo as belezas do feminino e por aí vai, sem nenhum tipo de preocupação, simplesmente tendo contato com as belas coisas da vida, com as coisas prazerosas da vida, sem realmente nenhum contato com a dor, com o sofrimento, com a velhice, com a morte, com a doença. Mas num determinado momento, a curiosidade de Siddhartha Gautama com relação ao que acontece do lado de fora das muralhas do palácio vai aumentando. E ele a todo momento vai checando com o pai, querendo saber coisas lá de fora e cada vez mostrando mais interesse. E aos poucos afirmando, eu quero ir lá fora, eu quero conhecer, eu quero experimentar, eu quero ver o que tem lá fora. O pai dele, diante dessa insistência, não tem outra possibilidade, outra solução que não realmente, então, levar o filho dele em comitiva para conhecer.
Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.